Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que comece e termine tudo aquilo que fizermos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Sejamos todos bem-vindos ao nosso querido canal Café Católico, o nosso café expresso, nossos podcasts. Deus abençoe ao Eudes e ao Helder, responsáveis por este canal. Tenhamos os nossos olhos fixos no Senhor e que o Senhor seja sempre a nossa força, o nosso alento. Pois bem, meus irmãos, hoje meditaremos e conheceremos um pouco da festa, esta festa maravilhosa da árvore da vida, Corpus Christi. A festa de Corpus Christi é uma das mais antigas festas da Igreja Católica em todo o mundo. Foi instituída, criada pelo Papa Urbano IV em 1264 para ser celebrada na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, que ocorre, por sua vez, no domingo seguinte ao domingo de Pentecostes. Segundo a tradição, a oficialização da data aconteceu depois que o Papa, que estava passando umas férias, digamos assim, em Oviedo, na Itália, pronunciou as palavras Corpus Christi diante de uma relíquia eucarística que lhe fora trazida de uma cidade próxima chamada Bolsena. Pois bem, meus irmãos, conta a história, a tradição, que um padre chamado Padre Pietro, ele estava vivendo o limite da sua fé, estava tendo aquilo que a gente chama de crise de fé. E essa crise de fé era relacionada à Sagrada Eucaristia, o corpo do Senhor. Então, ele, passando pela cidade de Bolsena, ele foi celebrar a missa e, erguendo a sagrada Santa Hóstia, aquela hóstia grande, começou a esgotejar sangue, de forma que tingiu ali de sangue todo o corporal. Quem frequenta a igreja, quem conhece as alfaias, os panos sagrados da igreja, sabe que o corporal é aquela alfaia quadrada que fica sobre o cálice. Pois bem, esta alfaia, este corporal, porque tem contato direto com o corpo do Senhor, por isso o nome corporal. Ela, ao esgotejar muito sangue, tingiu de sangue o corporal. Ele saiu às pressas, espantado, sem saber de fato o que estava acontecendo. Mas aí é a resposta de nosso Senhor para ele e para todos nós que acreditamos piamente que Jesus está presente em forma de pão. Está lá corpo
sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E aí ele vai correndo, depois leva, não é, para um relicário. Estando o Papa Urbano justamente nas proximidades, eles correm junto com o bispo e levam até ele. E o Papa, não é, muito contrito e espantado, pronuncia as palavras Corpus Christi, ou seja, essa palavra vem do latim corpo de Cristo, o corpo sagrado de nosso Senhor em forma de pão. Para vocês terem noção, meus irmãos, existe somente na Itália mais de 150 milagres comprovados pela ciência, milagres eucarísticos. A igreja, não é, nos diz e nos ensina que Jesus é o prisioneiro do sacrário. Que expressão bonita, meus irmãos. Isto quer dizer que Jesus está preso num pedaço de pão. É o maior ato de humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo mais que a encarnação. Porque na encarnação ele saía, ele andava, quando se fez um de nós, já adulto, fazia milagres, mas na Eucaristia ele está ali, presente. Ele é aquele pedaço de pão, ele está presente no vinho, de modo que se houver uma profanação, essas pessoas que às vezes, não é, profana a Sagrada Eucaristia para levar para ritos de missas negras, profanam a Sagrada Eucaristia para levar para terrenos de candomblé, de modo que se a Eucaristia for profanada, Jesus não reage, porque ele não pode. Ele está ali à nossa disposição. É a maior prova de um Deus tão grande que se faz presente ali na espécie de pão e de vinho. Tanto é que ele está presente nas duas espécies. Quem não pode comungar, às vezes pela questão, não é, do glúten que tem no pão, pode comungar na forma de vinho e comunga da mesma forma, da mesma maneira. Jesus está presente no pão e no vinho. Como duvidar deste milagre? Jesus foi tão categórico. Jesus foi tão explícito. A gente para olhar, ler o Evangelho de São João naquele discurso imenso, enorme do pão da vida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo, nem eu com ele. Quer explicação, quer expressão mais forte do que essa? Tão forte que eles começam a se dispersar, aquela multidão que está ouvindo o Senhor Jesus, começam a ir embora. E ele pergunta para onde eles vão. Estão todos indo embora, vocês não querem ir também? Pedro diz: para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna.
É o que nós, cristãos católicos, dizemos: para onde, Senhor, iremos sem a Eucaristia, sem o Senhor estar presente? Só tu tens palavras de vida eterna. A Eucaristia, como diziam os grandes santos, é a árvore da vida. São Tomás de Aquino, que nesta mesma época foi encarregado de fazer a grande oração que todos os anos a igreja, proclama sobre Corpus Christi. E no ano seguinte, o Papa Urbano IV, ele, na bula pontifícia, declara, Corpus Christi. E já aquela multidão que o acompanhou junto com os padres, com os bispos, fazendo aquele cortejo sobre o grande milagre eucarístico. Eles, no ano seguinte, ao ser proclamada essa festa, até os anos de hoje, até os tempos de hoje, a igreja todos os anos declara e expõe sua fé publicamente, crendo fielmente na presença viva, real do Senhor Jesus na Eucaristia. E aí vocês podem perceber que não se trata de símbolo, não se trata de comungar a ceia do Senhor como um símbolo. Não, para nós católicos, Jesus é, no momento da transubstanciação, que ali é pegar aquela matéria, Deus transforma tudo do nada. Veja, o padeiro, para fazer o pão, ele precisa do trigo. Deus, para se transformar naquele pão, para estar presente naquela espécie de pão. Espécie é o que você está vendo. Substância é o que você não vê, é o que nós não vemos. Então, Jesus está presente, vivo e real, na espécie de pão e de vinho. É o que nós vemos. A substância, que é a sua alma e divindade, nesse mistério eucarístico, é o que a gente não vê. Então, no momento da transubstanciação, porque não podemos dizer Jesus se transformou, não, ele se transubstancia, não é? Naquela substância de pão e de vinho, ele está presente, vivo e real. Que nosso Senhor nos ajude a compreender, e não só compreender, como viver Jesus eucarístico. Agradecer, Senhor, obrigado, porque todos os dias Tu se transforma em mim a cada comunhão. Cada vez que eu vou à missa e comungo, o Senhor se transforma em mim, no meu corpo, no meu sangue, está ali presente. E sobretudo no pão da vida, na árvore da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele quis ficar conosco, mesmo depois que partiu. Isso é tão explícito, tão claro no dinamismo da Sagrada Eucaristia. Percebam, os discípulos de Emaús vão andando e não sabiam que estava conversando com o Senhor Jesus ressuscitado. Achavam que era um forasteiro,
E quando Jesus chega à casa deles, faz de propósito como ia passar adiante. E é tão bonito quando eles dizem: Senhor, fica conosco, já é noite. E Jesus ali aceita o convite e ao partir o pão, seus olhos se abrem. Mas quando eles percebem, Jesus desaparece. O que isso significa? Jesus estava dizendo para eles, como disse para nós: vocês não precisam mais me ver, porque eu estou presente na espécie do pão, do trigo, na aparência que é de pão, na aparência do vinho, mas que sou eu transubstanciado por amor de cada um de vocês. Oh, meus irmãos, triste se a nossa igreja não tivesse a Eucaristia, seria morta, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne nunca morrerá, permanece em mim e eu nele. E a igreja assim o fará até que o Senhor Jesus volte. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque te adoramos na Sagrada Comunhão, na Santa Eucaristia. Amém.